Boa noite! Mais um episódio Super Topper Master do Podcast Ecoar. E hoje eu tenho aqui, nossa, vocês não vão acreditar, um cara que honra a gente e caminha com a gente desde o início do Projeto Ecoar, ensinando para essa turma música aqui. E aqui, multi-instrumentista, viu? Desde os tamborzinhos, do chique-chique, a paciência com as crianças, fazendo o quê? A musicalização, tem também o violão, a guitarra, o teclado, a bateria, tudo. É bom demais. Então, eu vou só chamar a vinheta e vou contar para vocês quem está aqui comigo hoje para contar a história dele, que é uma história muito legal, e para contar como que ele começou, né, a se interessar pela música e até hoje, né, altos projetos bacanas. Vamos lá? Roda a vinheta aí para mim. Voltando! Então agora vou contar para vocês aqui do meu lado, Caio Martins. Aí, valeu. Caio, toca aqui, meu irmão. Boa Sempre noite. com a gente aqui. Boa noite para todo mundo aí. E olha o que é legal. O Caio, além dos projetos solo que ele tem, né, de tocar com uma galera aí, ele tem a igreja que ele congrega também. Ele faz parte aqui da Ecoar. E ele honra a gente com esse trabalho voluntário, ensinando a meninada aí, típicos e atípicos. Nós temos aí hoje os autistas, né, que estão com você. Nós temos uma criançada típica. Meu Mateusão tá aqui. Também, tá. E tocando bateria. E tocando bateria. Toda terça-feira gravando tá aí. os vídeos, né? Senta a mão na bateria. E eu gostaria que você desse um oi pra galera aí, pra Isso gente aí. continuar contando sua história. Boa noite, pessoal. Eu sou o Caio Martins. Estamos aí no Ecoar já desde janeiro do ano passado. Então já vai Passa rápido, hein? vai fazer 2 anos. Desculpa. E aí nós começamos, né, com a aula de violão, guitarra, teclado. Agora a gente abriu esse ano também para musicalização infantil. Aí, igual você falou, tem alunos típicos e atípicos. A gente está com 2 alunos autistas. Aí tem o Mateusão também, que Sim, Down. enfim. E então a galera, a criançada aprendendo bastante, todo mundo evoluindo. Tem gente que está desde o início do projeto Gostoso, né? até hoje ver a evolução deles. Desde quase 2 anos já na música. Eu amo chegar aqui às vezes e ter aquela turma tocando, que eu vi chegando aqui, que não sabia nem segurar o instrumento. Desse jeito. É legal demais. O Caio, eu queria contar pra galera, eu conheço um pouco da sua história, mas foi a partir da Ecoar, né? Porque eu tive a honra de conhecer aqui na Ecoar. E foi até através do batera, como é que chama? O Pablo, né? Ele falou, vai tocar com a gente um dia lá na igreja, você vai conhecer o Caio, ele é legal demais, vamos tocar, e a gente tocou junto, né? Foi, lá na Célula Brothers. Célula Brothers. Foi muito gostoso. Foi lá que eu te conheci. E antes disso, vamos contar um pouquinho para esse pessoal por quê? Você caminha aqui com a gente, aqui na Ecoar a gente prega o tempo todo da importância que a música não é supérflua. A música é realmente necessária na vida de qualquer um, mas principalmente da criança. Com certeza. Então, assim, como foi o seu encontro musical, né? O seu encontro musical no sentido de até entender que a sua praia era a música. Conta pra gente um pouquinho, como é que aconteceu? Bom, então, eu nasci na igreja, né? Então, cristão desde criancinha. Embora ninguém da minha família toca nada, né? Minha mãe gosta de cantar e tal, mas querendo ou não, você cresce na igreja, ali você vai vendo ali o momento de louvor, a galera tocando e tal, então sempre tem essa familiarização no ambiente musical, né? Mas aí eu fui começar mesmo a tocar. Eu tinha de 8 para 9 anos, eu comecei a tocar flauta na escola. Teve um projeto na escola integrada, né? Eu sempre estudei em escola pública. E aí tinha um professor lá ensinando flauta pra gente. Aí lá eu aprendi algumas músicas, a gente tava até brincando ali agora da Asa Branca, né? Todo mundo aprende Asa Branca. Aprende na flauta. Aprendi algumas músicas na flauta ali, aprendi a ler cifra, aprendi as notas ali, os sustenidos, os bemóis, aquela coisa ali mais simples. E até cheguei a tocar na igreja flauta uma vez, toquei flauta, umas 2 vezes na verdade, fiz uma apresentação especial. Mas depois larguei de mão a flauta, né? Aí eu já estava com uns 11 para 12 anos, eu fiz aula de teclado. Né? Eu fiz aula com um rapaz que era lá da minha antiga igreja.
E aí ele me ensinou a ler algumas músicas, aprendi um dedilhadozinho, algumas introduções, uma coisa um pouco mais avançada, né? Fiz aula com ele há alguns meses. E só que nesse período, nessa época, eu não tinha o teclado em casa para poder treinar. E é uma coisa que eu falo muito com os alunos aqui, principalmente, Sim. que tem que treinar em casa, tem que fazer o que o professor passa de exercício, ler as atividades e tudo para poder evoluir. E eu não tinha o teclado em casa para treinar. Aí eu deixei o teclado de lado também, e uns 3 anos depois, aí eu já tava com 14, quase 15 anos, e aí eu fui pegar o violão. Aí foi uma coisa muito, muito aleatória. Que legal. Foi muito doido, porque eu tava num culto na igreja, um sábado à noite, aí eu olhei pro violão, assim, na época não tinha muitos músicos na igreja, eu tava meio que em falta, né? Aí eu olhei pro violão ali, ninguém tocava que trem. Aí eu. Ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele olhou pra mim. Aí no final do culto eu cheguei pro pastor e falei assim: ô pastor, tem um violão velho aí da igreja parado e tal, que ninguém usa, pra poder me emprestar, que eu quero aprender. Aí ele tem, todo animado, mais um pra tocar, né? Todo animado. Aí no dia seguinte, no domingo de manhã, ele levou pra mim. Aí eu levei o violão pra casa, comecei a ver uns negócios no YouTube e tal, já sabia ler cifra, já sabia usar as notas. Sim. E tudo. Aí eu fui vendo ali, aprendendo os acordes, aí depois eu fui pegando gosto, aprendi uns dedilhadozinhos, já fui pegando gosto assim logo de cara. Então já queria sair do nível iniciante o mais rápido possível para poder já tocar na igreja, né? Fui bem empolgado mesmo. E hoje eu gosto muito quando vejo algum aluno mais ou menos bem nessa pegada, que já engatando a segunda, terceira e bota... É gostoso demais. É isso aí. E aí, com 2 meses, já tava tocando na igreja. E aí, de lá pra cá, não parei mais. Aí, o ensino médio inteiro, com um violão no quarto lá o dia inteiro. Chegava da escola e pegava o violão, apoiava. Importante a gente falar sobre isso, né? Hoje muitas das vezes, eu até comentei no último podcast que nós gravamos, eu comentei que muitas das vezes, aqui mesmo, vai ser legal, a gente pode dar o nosso exemplo. Chega criança que você vê que ela tá doida pra vir, que é a praia dela. Sim. Tem outras que ela vem porque a mãe traz essa força. Exatamente. Né? Então, assim, e os que querem vir, às vezes, a mãe não apoia, o pai não apoia. Ah, não, música. Então, assim, é interessante a gente falar sobre isso. E eu queria muito te entrevistar, rapaz, desde o início e estar aqui com você, o pessoal entender que realmente, assim, eu sei que foi por falta de agenda, que é difícil. Hoje o tempo, né? Conciliar a agenda é difícil. Eu tentei marcar com ele, gente, vocês não acreditam. Eu tentei marcar com ele várias vezes, ele não dá. Tem uns 2 meses já que tá tentando. Vamos tentar, não. Não dá, Fernando. Tem um projeto. Não, ixi, rapaz, tem um aluno, não posso faltar com ele. Então, assim, conciliar a agenda. Hoje o tempo realmente sempre foi, mas hoje mais do que nunca nós entendemos que é o bem mais valioso que nós temos. Então foi difícil conciliar a agenda com ele, mas o que é muito legal, a pegada desse podcast, vocês entenderem que realmente a música é muito importante na vida da criança e como esse cara é abençoador. E assim, olha o que aconteceu. Eu queria muito colocar o projeto para andar. E aí, dentro desse trampo todo, dessa correria, eu não conseguia um voluntário para fazer isso. Aí quando o Pablo falou, aí comentei com o Thiago, não, aqui não é um menino de ouro, rapaz. Nossa, se trouxer ele pra cá, a gente tá feito aí, ó, te honrando. E aí o que acontece? Eu lembro que a gente não tinha muito horário, eu falei assim, aí você falou assim, mas já tem algum aluno? Eu falei, tem, eu mesmo vou pegar aula com você. Mas eu vinha em alguma aula, nenhuma faltava em 7, né? Gente, é difícil. Era desse jeito mesmo. É difícil, porque eu queria muito ser um incentivador pra ele ter aluno aqui e ele vir participar, mas eu não conseguia ter agenda. E a hora que era bem flexível, né? Hoje, graças a Deus, nossos horários estão ficando inflexíveis, né? Tá difícil conseguir a agenda, né? Tá difícil mesmo. Então, assim, hoje mesmo apareceu um senhorzinho ali falando, tem horário? Eu falei, tá complicado, tem pouco horário. Pra você ver que legal. Então, assim, por que é bom a gente contar isso pra vocês? Que hoje, dentro do projeto, já está faltando horário. E assim, a nossa ideia é que realmente a gente feche todos os horários, porque também, às vezes, falta porque a pessoa quer um horário que o outro não pode atender, mas ainda tem alguns na agenda. Agora vamos fazer um merchan, né? Ainda tem alguns horários ainda que talvez concilie com a sua agenda, com a agenda do seu filho. Então vem pra cá estudar música, traz aí o meninão, traz aí a turma toda e assim, vocês vão ver a diferença que faz. Isso é muito legal, mas é bom ele tá contando isso porque vocês entenderem como tudo começa, né? Tem um começo, né? E não é fácil, né? O começo nunca é fácil. Não. Eu lembro quando a gente começou. Eu lembro o dia que o Thiago me ligou, me convidando
pra vir. Eu lembro que eu tinha batido o carro na semana, tava voltando do concerto. Aí foi assim, Deus abençoou bem, foi bem bacana. Aí a gente começou com, vou citar alguns nomes, Manu, Duda, o pastor Carlos, da igreja Getsemane, Sim. O Davi. Foram esses 4 alunos logo no começo. Ó, pra você ver, os pioneiros, hein? Os pioneiros. Aí Manu e Duda estão com a gente até hoje. Desde janeiro do ano passado. E tá lindo, né? Eu vejo elas. Elas estão arrasando aí. Não, e estão tocando na igreja. Estão tocando na igreja. Eu conversei com o pai ano dela. Ano passado mesmo elas já começaram a tocar na igreja. O pai dela falou, não, elas estão tocando lá. Eu falei, que maravilha, muito rapaz. Não, graças a Deus. É bom demais quando a gente vê esse... como se diz, o início, né, esse caminhar na música e realmente tá dando certo, que a praia das meninas, que ela chegar toda tímida, né, e aqui, é legal a gente falar sobre isso, o poder que a música tem de ajudar as pessoas nesse ambiente, tipo, deixar a questão de timidez de lado. Eu sou um exemplo disso. Mas não parece, tá vendo? A gente parece não, hoje não parece não. Eu era muito tímido quando era mais novo. É mesmo, cara? Era mais tímido. Então, e aí a gente vê, elas chegaram timidazinha, aquele negócio assim, nossa, e eu lembro, é legal a gente comentar, o nosso primeiro recital, sobe, não sobe? Não sei. Aquela vergonha, mais tímida. Já tivemos o segundo. Aí esse ano elas eram as veteranas do recital. Já foi diferente, né? Já é outro patamar, né? Olha que legal. Não, isso é muito legal. Então... Depois que terminou o recital, elas tiraram foto comigo e tiraram foto no passado também. Sim. Aí acho que no dia seguinte a mãe delas me mandou uma foto comparando a foto delas do ano passado e desse ano. As meninas cresceram demais. A evolução, o crescimento e a evolução. Exatamente. Olha que legal. O crescimento, né, em estatura e a evolução musical com a gente aqui. Não, mas então é gracinha mesmo. Elas estão de parabéns, viu? Elas vão estar assistindo e manda um abraço pra elas. Com certeza. Abraço, Manu, Duda. Manu, Duda, o pastorzão, né? São filho do pastor. Pastor Eduardo, né? A mamãe que sempre tá aqui com elas, ó. Deus abençoe, isso aí. Essa é a importância, gente. A música, nossa, sempre eu comento, teve outros podcasts que eu comentei, de que quando a pessoa começa a ter esse contato com a música, realmente acontece mesmo um rebuliço na vida dela. Por quê? Porque hoje muitas pessoas não entendem, mas assim, já existe terapia com música, só com música, né? Musicoterapia, que ajuda, igual eu, por exemplo, que tenho um filho atípico. Então, assim, pra vocês verem a importância da música. Nossa, é um negócio sem base, né? Ajuda muitas áreas, né? Na musicalização infantil a gente trabalha muito, não só a parte musical, né? Desenvolve habilidades musicais, mas a gente desenvolve outras coisas sociais também. Legal demais. Aqui, e falando sobre isso, hoje você estava me contando os bastidores e eu falei, não, vamos deixar pra gente contar pra turma. Tem um projeto tem um projeto em escolas, né? Hoje você está lecionando nesse sentido em escolas. Sim. Como que funciona? Tem uma idade certa ou não? Eu comecei nas escolas, comecei na rede pública, né? Na rede pública. Aí hoje eu tô só na rede privada. Tô dando aula em 3 escolas infantis. As 3 têm basicamente a mesma idade, ali do berçário até o segundo período. Então já está no finalzinho ali da pré-escola, né? Formando para ir para uma escola de Fundamental 1. Legal. Né? Então mais ou menos ali de 1 ano até 5, 6 anos de idade. Eu ia perguntar isso. Tem uma idade, não adianta vir com menos de 1 ano que não vai entender nada, não tem nada disso, né? A gente, mesmo sem entender, porque entende, a criança entende, aprende as coisas muito fácil. Ela consegue executar. Então é uma coisa, até um método de Kodály, que é a gente faz o experimento antes de explicar aquele experimento, entendeu? A gente vai fazer daqui a pouquinho a brincadeira ali, que você vai entender mais ou menos o que é, entendeu? Então a gente aprende primeiro, por exemplo, vamos falar de física do carro, a gente aprende que esfriar o carro a gente vai pra frente. Aí depois, na escola, a gente vai entender por quê. Que a gente vai aprender da inércia, a lei de Newton e tudo. Entendeu? Então é essa mesma coisa. A gente aprende a falar primeiro, depois a escrever, depois a teoria, né? Que legal. E na música a mesma coisa. A mesma coisa. E quando você começa a ver os meninos lá interagindo, deve ser gostoso demais, né? E a menina tudo apaixonado por você. Tudo. Eu vejo no vídeo lá. Eu posto uns videozinhos no Instagram às vezes, aí chega lá, tio Caio, aí dá um abraço, aí corre, quer pegar o violão. Nós vamos colocar aqui nesse vídeo, em algum lugar desse vídeo aqui, vai ter o @ do Caio, pra vocês verem que legal. Lá tem um pouquinho dessa história com ele lá,
nas escolas, as brincadeiras que ele faz, a alegria das crianças. E outra coisa, viu? É influência. É rapidinho, coloca um vídeo lá, já tem 200 views, 300, é uma loucura. Tá indo muito bem lá, né? Eu gostei demais. Então, assim, segue lá também, vai lá conhecer o trabalho dele, vocês vão ver que legal. E aí também, não deixa de seguir a gente aqui também, inscrever no canal. Isso aí. Eu sempre brinco, coloca lá no grupo da família, que o grupo da família serve pra alguma coisa, tá? Não é? Tem que me policiar nisso. E hoje vocês vão ver, hoje vai ser realmente atípico. Por quê? Vamos ter até música aqui hoje. O professor Caio não vai deixar de tocar uma musiquinha pra gente. Mas antes disso, ele vai demonstrar pra gente como que funciona. Tamborzinho, latinha, vocês verem como que funciona a iniciação, né? Ali o começo de tudo com a meninada. E assim, isso é uma estratégia, porque talvez se não fosse com esses, nesse modelo, com tampinha, latinha, com esse tipo de material, eles não iam se interessar tanto, né? Se já chegar com um instrumento bonito e tudo, não vão se interessar, né? Então não deixa de ser uma estratégia. E é um incentivo até, eu vou até pegar aqui só pra poder... Pega lá, pega pra o pessoal já entender, vai ser legal. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é um tambor que eu fiz com lata de mucilon. Então é uma lata normal, né? Sim. Dá pra até colocar coisa aqui dentro, diversificar um pouco o som, né? Legal demais. E aí eles batem lá, tocam, eles gostam demais disso aqui. O chocalho também, que eu faço, eles já fizeram alguns. Pegar garrafinha de pitulinha, colocar um pouquinho de arroz. Que legal, ó. E aí eles brincam lá, eles gostam doido com isso aqui, né? Muito legal. Mas o que eu tava falando é isso aqui, ó. Da brincadeira que eu gosto de fazer com eles. Eu vou fazer com você aqui também, ao vivo, hein? Ixi. Vamos ver se vai dar certo. Vamos a gente não treinou antes, não. Não teve ensaio, não, hein? Agora aí, rapaz. Isso vai dar muito corte, viu? Isso trabalha muito a questão musical, mas também a questão motora e cognitiva, né? Então, a gente vai trabalhar as cores. Então, primeiro, azul e vermelho. Primeiro só azul, certo? Então, a ideia é a gente trabalhar a pulsação da música, né? E a variação de ritmo dentro de uma música também. Então, por exemplo, aqui a cor azul, eu gosto de falar com eles uma palavra que tem uma sílaba. No caso, eu gosto de falar de comida, porque comida sempre pega todo mundo, né? Aí eu falo pão, né? Então, pão, 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 pão. Sempre 4, porque o compasso 4x4 é o que a gente tem de mais comum hoje, né? Então faz aí, vai lá. Com a direita? Pode ser qualquer mão. Tirar aqui o microfone. Vai lá. E eu vou falando também. Vai falando. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, pode continuar. Pão, isso aí a gente canta uma música, por exemplo. Pão, 3, 4. Atirei o pau no gato, mas o gato... Então trabalhando sempre a pulsação ali da música, né? Aí a gente entra com outra cor, no caso aqui o vermelho. Então a gente troca sempre mantendo 4. Mas eu já posso ficar animado que fui bem? Foi bem. Foi bem, tá certinho. Mico, não, né? Tá certinho. Aí aqui a gente já troca, aí já vai ser uma palavra com 2 sílabas. Pensa numa fruta com 2 sílabas. Não faz passar vergonha no podcast, não. Fala o que você gosta que eu fale. Eu geralmente uso a palavra uva, então vai ficar pão, então continua, o azul é pão. Pão, uva, pão, 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 uva, pão, pão. Então aqui toca 2 vezes, né? Uma vez para cada sílaba, uva. E aí continua seguindo o fluxo. Pão, uva, eu falo uva e bato duas vezes. Isso. Pão, uva, pão, pão. Pão, uva, pão, pão. Isso. Pão, uva, pão, pão. É isso aí. Uva, pão. Que aí aqui a gente já está trabalhando a variação da duração das notas, né? Claro que isso não é explicado assim, mas mais pra frente, quando o aluno for estudar as figuras rítmicas, né? As partituras ali e tal, ele vai entender que aqui é uma nota, uma semínima, né? Uma nota que vale um tempo, aqui é uma colcheia, aí outra semínima, aí a gente pode colocar uma em cima da outra aqui, aí já são 4. Aí eu falo chocolate, pão, chocolate, pão, pão, aí já vira 4. Entendeu? Que legal. Então aí ele já vai experimentando. Eu já tava morrendo de medo de trazê-lo no podcast. Agora que começou com essa dinâmica, eu acho que não dá certo não, hein? Aí... Perdi aqui a linha de raciocínio. Não, eu te cortei. Você tava falando do compasso. Isso. Aí o compasso aqui, ele vai experimentando essas
esses fenômenos rítmicos antes mesmo de entender o que é. Então, mais pra frente, ele já vai ter isso internalizado, né? E mais pra frente a gente vai conseguir trabalhar com mais facilidade. Não, mas já achei o máximo. É, muito legal. Depois a gente coloca notas musicais, a diferença de altura das notas, né? Vai criando melodia e tudo mais. Aí eles entendem isso aqui com uma aula, já a primeira aula eles já brincam, já entendem, já vê isso aqui. O que é isso aqui? Eles pão, já grita, já tudo animado, uva, não sei o quê. Que legal. Eles gostam muito. A musicalização, então, essa introdução é a musicalização. É brincadeira, com bastante ritmo, explorar timbres diferentes. Então, o som do arroz, né, do chocalho, aí bate o tambor, né, sempre explorando muito as coisas. Criança tem que explorar, criança tem que pegar e apertar e bater, né? A criança funciona assim. E é isso aí, a musicalização é isso. Então, e isso dura um período, 40 minutos com eles? Como é que funciona? Mais ou menos isso. Na musicalização na escola eu fico em torno de, dependendo da idade, né? Os mais novos eu fico menos tempo. Meia hora, 40, 50 minutos. Legal demais. E aí, a turma dos menores e a turma dos maiores, se já tiver feito a introdução, depois vai ficando cada vez mais difícil. Exatamente. Aí já vai tentando, já às vezes, tocar algum instrumento harmônico mesmo. Isso, é isso, né? Que eu ia comentar. Depois ele mesmo vai mostrando queda para um tipo de instrumento? Vai. Alguns alunos. Eu gosto de tambor mesmo. Alguns alunos já me procuraram interessando muito no violão, que eu levo o violão sempre nas aulas de musicalização. E aí eu já tive um aluno que saiu da musicalização e veio fazer aula particular de violão comigo. Outros alunos já me procuraram querendo, né? Ukulele, teclado, guitarra, já eles têm muito essa coisa assim, a guitarra é muito visual, né? Muito chamativo. A guitarra chama muito. A guitarra e aí, a bateria também. Que legal. E eu comento com o pessoal sempre o seguinte, seria muito importante, parece que já existem alguns projetos, mas não foram aprovados, assim, em questão de ser obrigatório a aula de música, né? Nas escolas públicas, porque tem que ser. A mão invisível do Estado, ela muitas vezes ela interfere em algumas coisas que a gente vê que não, assim, não vai fazer diferença na vida das pessoas, sendo que por exemplo, a introdução de uma música de forma obrigatória na escola faria uma diferença imensa, né? Faria. E tem música para todo gosto, né? Todo mundo gosta de música um pouco. Sim, e muitas das vezes ela realmente, por não entender, acaba assim ouvindo um estilo e outro, porque ela não tem até capacidade musical, por exemplo. Vocabulário de entender, conhecer isso, outra coisa. Eu ia comentar da música clássica, né? Muitas vezes eu já comentei com as pessoas e elas falam assim, eu não gosto não. Nossa, aquilo é ruim demais. Mas justamente porque ela nunca teve uma experiência com a música, né? Com a música mesmo, partitura, cifra, o instrumento. Uma pessoa que geralmente não tem esse tipo de introdução ou de apreciação com teoria, ela não gosta mesmo, não. Que é chato, né? Que é tanto instrumento junto, fazendo aquele zunido de mosquito. Né? Não é verdade. E isso é uma coisa igual, por exemplo, a gente vê muito filme, né, estadunidense, que essa questão é muito, muito comum lá fora, né? A música é muito presente, é uma atividade extracurricular, mas tá dentro da escola. Sim. E hoje, igual eu comentei, eu aprendi a tocar flauta na escola, mas eu sou uma exceção, né? Seria bom se isso fosse a regra, se todo mundo fizesse aula de algum instrumento, mas seja flauta, né? Ou um ukulele, ou um outro instrumento que seja menor, que seja mais fácil de manusear, de transportar, né? Mas a música, ela atinge a criança ou adolescente em todos os níveis da vida, né? Tanto no cognitivo quanto no social, principalmente. A música, ela te conecta com outras pessoas. Sim. De forma que só a música consegue. Só a música consegue. Ela tem esse poder, né? É incrível. Agora, eu tava contando, eu sempre conto os hinos que tem que ter uma história aqui. Você não vai sair dessa assim também sem contar uma história. Lá vem. De um mico que você já passou nessa caminhada. Eu contei o pessoal que eles não sabiam. Quando eu tava na caminhada com a Banda Livre, nós fomos num programa de televisão, lá na Rede Super, e quando eu cheguei com o baixo era ativo, precisava de bateria. E aí a bateria de 9 volts eu tinha colocado para carregar em casa, mas não levei. Rapaz, mas vou te falar. Aí lascou. Nossa, mas eu fiquei, e agora? E um detalhe, eu fui ver, quando eu fui entrar
já pra passar o som, pouquinho ao vivo, antes do ao vivo, poucos minutos, era ao vivo. E aí, sai pra comprar bateria. Ó, você tem 3 minutos. E eu procurando uma farmácia, alguma coisa que, né, farmácia hoje tem essas coisas assim, foi uma farmácia, alguma coisa que tivesse, não achava a bateria de 9 volts de jeito nenhum, os 3 minutos. Tava igual aquele negócio de homem-bomba, vai explodir, vai explodir. E procura a bateria, não encontrei, voltei correndo. E ainda tive uma ideia, hein? Vamos ver se você aprova. Eu falei, eu vou chegar lá. Nós não tínhamos levado VS, porque ia ser meio que um acústico. Então, assim, se tivesse o VS, soltava o baixo lá no VS aí resolveu. E pronto. Mas aí voltei e falei assim, não, vou falar com eles pra mim continuar no programa, figurar ali, mas eu vou estar só mesmo encenando. Dublando. Nem dublando, porque não teria o som do baixo, né? Nem dublando. Quem diz que a produção deixou entrar, falou, não deixou. Só pode ficar em cena quem está realmente tocando. Entendi. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas aí, rock sem baixo. Rock sem baixo é complicado. Pra quem não sabe, era uma banda de rock, a banda Live. É rock mesmo. É faca na caveira. E aí o que acontece? Não teve jeito. Os meninos ficaram tristes demais comigo. Eu também fiquei cabisbaixo, fiquei malzaço. Aí eu falei, nossa, não, todo mundo vai ter que ter um micão desse pra contar. Conta o seu aí. Eu vou contar um recente. Tava tocando, foi aniversário da minha igreja semana passada. Foi esse mês passado, em setembro. E aí lá na igreja a gente toca com retorno no fone, né? E aí tem um microfone de comunicação entre os músicos. Então o que fala nesse microfone específico só sai no nosso fone, né? Que é o que a gente chama de direção musical, que é a ADM. Então eu tava fazendo ali ADM era no final do culto, final de culto, né, quando vai tocar aquela música ali mais alegre e tal, no final de aniversário. Aí eu tava fazendo ADM ali naquele momento. E só que eu não sei porquê foi aquela música Seu Sangue, do Fernandinho. Que aí tem aquele final, fica só a bateria, sei que na sala do trono. Aí eu falei, fui direcionar a galera, agora é só a bateria. Eu falei, só a bateria. Só que eu não sei porquê o microfone saiu no PA, no público, pra igreja. Aí todo mundo... Aí eu falei só pra galera do fone, eu ouvi os músicos, quem tava cantando, e a igreja inteira ouviu. Aí eu olhei pra um rapaz, tava sentado ali bem na minha frente, aí ele falou comigo, saiu no PA, viu? Aí eu... Sério? Aí eu olhei pra um tanto de gente olhando pra minha cara e rindo pra danar. E tava cheio de visitante à igreja, que era aniversário. Mas tem dessas coisas mesmo, tem? É legal demais isso aí. Sempre tem, né? Não adianta. E assim, é uma turma boa que a gente caminha, então a música também tem esse poder, né? Questão do ambiente. Às vezes você vai pra lá pro ensaio, cansado. Eu já contei várias vezes aqui do exemplo dos meus ensaios. E aí nós tínhamos período a partir de 0 horas, de 0 horas às 2. E já tinha passado o dia todo com um estresse de trabalho, ainda vai pro estúdio. 0 horas indo pro estúdio pra ficar até 2 com a galera. Mas era bom demais. Bom, né? É muito bom. Então, assim, independente de acontecer essas coisas, sempre é legal que você acaba dando risada, né? Isso aí vira história. Vira história. Na hora é vergonha, mas depois vira história. A música tem muito disso. E além disso, lá com a criançada, parece que geralmente, eu até tirar essa dúvida com você, um dos instrumentos que também inicia tudo na vida musical das pessoas, quando ela vai estudar música, é a flauta doce? Como é que funciona? Conta. Porque, assim, te cortando já, é uma pegada toda diferente, porque todo mundo comenta o seguinte, o instrumento de sopro, né, ele é bem diferente de corda, de percussão, ele exige muito de... É uma coordenação mais fina. Isso. Principalmente a flauta, eu vou até pegar aqui. Vai lá, mostra pra turma aí. A flauta, ela tem esses orifícios aqui, tem um aqui embaixo também. Eles são muito pequenos. Então, assim, para uma criança, principalmente, que tem pouca coordenação motora fina, é um pouco complicado, né, de manusear, de tocar aqui. E se você não pressionar, não tampar o orifício certinho, não vai sair o som da nota certa. Igual o violão, se você não apertar a corda ali no jeito certo, vai sair aquele som meio mascado, né? Aquele som esquisito que é comum no começo. Sim. Né? O trastejo, é isso? Vai ficar trastejando a nota, esse termo. Entendeu? Aí, tipo assim, a flauta, pra criança, eu não sei como que o professor na época teve a paciência de ensinar pra gente. Mas aí eu fui um dos poucos ali que conseguiu aprender na época, da turma.
E aí a flauta, ela ficou lá em casa muitos anos parada, eu voltei a usar ela só depois quando eu fui dar aula. Aham. E aí eu fui, já com o ouvido mais aprimorado, eu fui pegando algumas músicas do repertório infantil, né? Por exemplo... Então, essa música e várias outras, né? Legal. Aí, tipo, a flauta é um pouco mais complicado. Mas as crianças gostam muito, às vezes quer tocar, eu falo, não pode, é igual escova de dente, você empresta a escova de dente, eu vou dizer, não pode, porque como usar a boca é um instrumento individual, né? Mas é isso, assim, aí criançada pira. É usado mesmo, então, para inicializar, justamente porque vai trabalhar isso tudo na criança, né? Essa sensibilidade mais fina, sim, né? Do tato, do exatamente, sopro, né? Que tem tudo a ver, né? Se soprar forte... E é um instrumento muito acessível, flauta é um instrumento muito barato. Você paga menos de R$100, você compra uma flauta. Sim. Nem outro instrumento de corda, nem um ukulele que é menorzinho, costuma ser mais barato, você não tem um preço tão acessível, né? Então tem muito esse ponto. E o transporte dela para outro instrumento depois é tranquilo? É mais tranquilo porque você já tem uma coordenação fina mais bem desenvolvida, né? Você já tem um ouvido musical mais bem treinado, e você já está inserido no meio musical, às vezes social, né? Às vezes na igreja, na escola mesmo. Então já fica uma transição melhor, mais fácil de ser feita. Não quer dizer, então, que muita gente fala assim, eu vou começar no violão porque é mais fácil. Não. Isso não tem nada a ver. Quando a pessoa fala isso, eu já refuto logo de cara, que eu falo, não, o instrumento mais fácil para começar é o teclado. É mesmo? E tem mesmo essa? Pelo menos assim, o que eu vejo dos meus alunos, que eles evoluem mais, até o que eu sinto também, para iniciar, o teclado é um instrumento muito mais incentivador. Porque, por exemplo, você aperta a tecla, ela sai som. Você não precisa fazer força igual no violão, você não precisa ter uma coordenação tão pequena quanto numa flauta, né? Então é um instrumento muito mais fácil de você ir desenvolvendo. Claro que vai chegar a determinado ponto que vai ser uma coisa mais detalhada, igual em qualquer outro instrumento. Né? Não é menosprezando nem nada disso. Sim. Mas... É mesmo para iniciar, isso. Né? Até para dar ânimo para quem está iniciando. Exatamente. Porque se ele começa no violão e não ele tem alguma dificuldade, aí desiste. É muito comum. Bolha isso. No dedo. Bolha, dá calo. E também até didaticamente falando, o teclado é um instrumento muito fácil de se ensinar. Né? Porque você tem ali as notas, você explica que é o dó, que é o ré, vai ensinando ali os sustenidos e tal, acabou. Tipo, aquela ali são as notas. No violão, por exemplo, você tem um dó num lugar, você tem outro dó em outro lugar, e cada corda é de um jeito, a flauta é mais confuso também, né? No teclado é muito visual, é muito mais simples de entender a lógica do instrumento. Sim. Entendeu? Mas o violão ainda acaba ganhando, né? É mais popular, né? mais popular. O violão é mais popular. Porque uma turma toda chega procurando violão. Já notei. Eu queria violão. É mais violão. Porque ele acaba entendendo, às vezes, que o violão ele pensa sempre assim. Tem essa cultura de que é tipo mais assim, fácil, a gente tem muito, acredito que pode ser 2, 3 motivos. O violão ele é um instrumento mais fácil de transportar do que um teclado, por exemplo. Não precisa de ter eletricidade, então você não precisa estar ligado na tomada, 100% acústico. Você tem a opção de ligar numa caixa para tocar para mais pessoas, mas dependendo do caso você não tem essa necessidade. Para treinar, zero necessidade. Igual a guitarra, por exemplo, aí você teria que ligar numa caixa, num amplificador e tal. Mas tem esses 2 motivos, a eletricidade e o transporte, e também a gente escuta muito mais violão do que o teclado nas músicas, né? Acaba com o inconsciente da gente. Já tá mais voltado pro violão do que pro teclado. Concordo, entendeu? Legal. Tem nós tivemos aqui um podcast há pouco tempo com um amigo aí, o Vanderly. Um abraço pra ele. Ele comentou o seguinte: a sanfona, ele falou, a sanfona ele toca modão, aí ele falou, lá é sanfona, viola, violão e um baixo, assim, tá? É bem básico os instrumentos, para ficar bem com aquele estilo vintage de roça, meio de campo, né? Sim. Aquela imagem. Mas bem ele falou, sanfoneira é difícil demais. Por quê? É um instrumento muito difícil, né? Exige mesmo. daquele manejo do sopro, fazer o som. É um instrumento de fole também, né? Que ele tem ar. Isso, ele tem ar, né? E aí ele falou, e hoje
por ele ser esse tipo de instrumento com algumas dificuldades maiores, assim, técnicas, né, do instrumento, ele também se tornou caro. Uhum. Um amigo meu comprou uma sanfona há poucos dias de R$79 mil. Tá Nossa, doido? Deus. Tá maluco? Preço Eu falei, mais caro que um piano de cauda. gente do céu. E ele falou assim, é uma marca, assim, de renome, tá? E ele é apaixonado e ele toca a bateria. Eu falei, uai, gente, comprou a sanfona desse preço porque toca a bateria. Mas ele brincou e falou, não, ele arranha um pouquinho e agora o sonho dele é se dedicar à sanfona. Mas tem muito disso, né? Até porque o instrumento ele tem uma dificuldade maior. Uhum. Nós já estamos inserido na cultura, igual você falou, de um violãozinho num bar, de um violãozinho numa igreja, de um violãozinho... O MPB, a música popular brasileira tem muito violão, né? Sim. A gente pega ali, década de 60, 70, tem muito disso. Né? Até antes um pouco também. Acaba que fica cravado na gente, né? Tá no DNA do brasileiro, tá o violão. Que legal, Então, bacana demais. E depois que as crianças passam por essa etapa e escolhe um instrumento, aí você já indica realmente começar um projeto numa escola própria, porque ali também a escola, o que ele tinha de iniciar ali já foi passado, aí começa a fazer de forma particular independente, para ele se desenvolver, exatamente. E aí, vida que segue. Isso. Aí, caminhada musical é estudo para toda a vida. Você nunca vai saber tudo. Pois é. Não, eu fico vendo, eu tive... foi o nosso segundo podcast, foi falando com o Marcelo, que é um baterista, ele é percussionista. E ele comentou comigo um dia, e eu até lembrei nisso da conversa com ele. Por quê? Ele falava assim, o instrumento, depois que você escolhe, cada música que você vai dedicar ela, para deixar ela realmente perfeita, que seja numa partitura, ou que seja uma música que você aprende que é deixar ela perfeita, ela se torna uma aula para você. Porque se dedicar e tirar os detalhes ali, você tem que realmente... Cada música é um universo. Não é? Quando você falou isso aí, eu falei assim, então realmente a fala do Marcelo foi válida aquele dia, porque não é fácil, né? Tem que dedicar mesmo. Tem que dedicar. E a música tem muito de que se realmente você não investir em questão de treino, realmente não vai evoluir, né? É uma coisa que eu pego muito no pé dos meus alunos, de ficar treinando sempre mesmo. De tentar treinar todos os dias. A gente sabe que o tempo hoje, igual você falou no início, né? O tempo é muito corrido e tal, mas geralmente é criança. Hoje eu tenho aluno só criança, só abaixo de 18 anos, criança adolescente. Então, eu pego muito no pé deles para tocar ali, tentar criar um hábito de tocar sempre no mesmo horário, de treinar sempre no mesmo horário. Então, sei lá, depois do almoço, vai treinar um pouco, 20, 30 minutos, entendeu? Então, criar esse hábito, porque quando você tem um hábito, você consegue manter ele por mais tempo do que você falar assim, acordei hoje, o que eu vou fazer? Não sei, eu vou treinar a hora que der. Sim. Entendeu? Aí você vai procrastinar, né? Você vai procrastinar, seu cérebro não vai querer, porque não é uma coisa que dá um prazer assim instantâneo. No aprendizado é difícil. Isso, aprendizado é difícil. Tentando ainda colocar em ordem, né? Exato. Depois que você já toca, já tem ali, já consegue ser mais independente, aí sim, você vai tocar porque você gosta. Sim, e vai ser maior curtição. Vai ser curtição, exatamente, mas ainda assim você não pode deixar o treino de lado. Vai ter um momento ali que você vai ter que tirar um tempo ali pra ficar treinando escala. Que exige agilidade. Exercício de agilidade, exatamente. Reflexo, que tem coisa que, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa aí vai ser muito legal você responder pra turma aí. Dentro dessa era do digital, essa era que tá sendo bombardeada, essa geração Z bombardeada o tempo todo com informação. Fala mal da minha geração, não, hein? Eu sou 2003. Você é dessa geração, né? E aí o que acontece? O que você usa de estratégia para os seus alunos realmente deixarem aquele pouquinho ali, ou então, né, o que é lógico que continua sendo a mesma pergunta, estratégia, para que eles deixem o celular de lado e realmente mergulhem no instrumento, ou hoje a tecnologia, já, você que é um expert nisso, ela já tem
realmente ferramentas que você já aproveita e já junta e pré-animar. Exatamente isso. Como é que funciona? Lá na época dos antigos, na sua época, né? Na minha época dos antigos, é isso aí mesmo. Nessa época tinha a revistinha, né? Que você comprava na banca. Isso aí, eu já não peguei isso, não. Rapaz, não tinha, não. Eu vou ter que contar. Meu sonho era ter revista. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, o meu irmão já tocava percussão. Meu irmão era baterista. E aí o que acontece? Ele já tocava com os meninos e eu ainda estava assim aprendendo. Aí o que acontece? Um dia o rapaz me emprestou uma revistinha que tinha umas músicas, era clássico na época. E aí eu ficava assim procurando para comprar. Mas aí eu não trabalhava, aquela coisa toda. O dia que eu consegui uma revistinha daquela, que eu comprei uma revistinha daquela, realmente parecia que eu tinha ganhado na cena. Nossa, e é todo dia você queria violão, aquela coisa toda. Então, não existia o celular. Era uma felicidade muito grande. Quem é da minha época aí, né, quem já tá assim, ó, de barba branca, cabelo grisalho assim, vai lembrar que a revistinha era assim, tudo de bom, era muito top. E a gente tinha um cuidado com aquilo ali, fazia realmente parte. Hoje, por exemplo, você leva o case, leva a guitarra e tudo, e o celular, né? VS tá no celular, pedal tá no celular, tudo, né? Tudo. A pedaleira, às vezes, realmente ela vem só para ser um complemento. A gente tem até as pedaleiras são digitais, né, também. Dá para colocar tudo no celular. Muita coisa. Tem gente que usa um tablet, tem gente que leva um notebook com os timbres e aí conecta no instrumento para poder fazer ali. Não, eu fui há poucos dias num clube que eu fui convidado e que eles estavam fazendo a inauguração de água, né? Um parque aquático, e aí ia ter um show. Era um rapaz só. E tinha, não estou mentindo, tinha uns 4 celulares numa bancadinha mais baixa assim, e um notebook só. 4 celulares e um notebook. E o som que ele tirava. Então assim, tinha VS, qual né? instrumento que ele tava usando? Guitarra? Tipo uma guitarra meio puxada, assim, algumas músicas, tipo clássico, que as coisas todas. Ele não tava cantando muito, não. Era mais instrumental. Mais instrumental. Mas assim, incrível. E o que ele tinha de aparelhagem? Ele tinha um notebook e uns 4 celulares, tudo plugado ali. Então, loucura, um brinquedinho de gente grande, né? Então, assim, na nossa época, era a revistinha que eu cortei sua fala lá pra lembrar que, pra mim, foi um presente. A primeira revistinha que eu tive. E aí, vinha ali, mesclado, quem tava aprendendo muito, eu vou falar, os meninos não vão nem saber, mas na minha época era assim, ó, Legião Urbana, que é só 3 notinhas, né? Faz maior sucesso a música dessas bandas, porque são músicas com poucas notas, aquela coisa toda, era fácil de pegar. Sim. E não tinha nenhum arranjo nem nada, era só aquela coisinha bem seca mesmo. É isso mesmo. Hoje você já, pelo celular, consegue baixar. Aí assim, eu vi que tem um site famoso que aparece assim, básico, eu não lembro agora a fala correta, assim, o termo, mas aprimorado, mais difícil, avançado, mais avançado. Então para você eu gosto, eu uso bastante assim nas aulas, né? Porque é difícil competir com o digital, né? Igual você falou. Eu mesmo sou fruto disso, né? Então, eu gosto muito de estimular os alunos a consumir música no digital. Igual, por exemplo, aluno de violão, pega lá no YouTube, pesquisa lá a pessoa tocando violão. Igual eu fazia e faço muito isso, né? Você vai ver alguém tocando, você vê, ele toca de um jeito diferente, como que vai estar o violão, às vezes o cara é canhoto, aí vê o violão invertido, aí o aluno fica assim, mas como que ele tá tocando com o violão invertido, não sabe que as cordas são trocadas, né? O violão é todo feito para isso. Vai ver um tecladista, um guitarrista, vai ver como que ele toca, o que o guitarrista está usando de timbre, de pedal, de pedaleira, né? Então, se isso abre muito a cabeça e vai gerando curiosidade. A curiosidade é o que vai movendo, né, a gente que é músico. Então, usando sempre YouTube, Spotify, as cifras, né, na internet também ajuda muito. Então hoje a gente não tem as revistinhas mais, mas tem as cifras ali que tá no acesso fácil do celular. Você pesquisa o nome da música ali, cifra, acabou. Você acha todas as músicas que você quiser. De graça. De graça, exatamente. Então, tem que usar isso a favor do aluno e tem que incentivar o aluno a ouvir música. A gente tá com um problema, Fernando, muito sério, de que as pessoas hoje em dia estão ouvindo pouca música. Então eu pergunto para o aluno, você ouve música? Que tipo de música você ouve e tal? E fala, não tem muito costume de ouvir música, não.
Entendeu? Então, tem que ter um momento no dia que o aluno ouve música, ou até fazendo outra coisa, vai lavar uma vasilha, arruma a casa, né? Tem muito disso também, a gente tem esse costume de fazer as coisas ouvindo música. Então, aí a gente vai inserir na música nesses momentos também, né? E aí, para poder perceber ali os detalhes que tem na música, as estruturas comuns, né? Então, tem que usar a tecnologia ao nosso favor mesmo. Não é tentar tirar, que não. Você tem mesmo, tem uma estratégia mesmo para essa turma aí que é dessa geração aí da tecnologia. Exatamente. Para continuar com o instrumento, né, acústico, mas com muitas ferramentas digitais. Cara, isso é muito legal, né? Tem muita história, hein? Tem muita coisa bacana para contar. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Nosso tempo já está se esgotando, mas nós vamos marcar um outro e nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós viemos de uma forma especial, falei com o pessoal que ia ser atípico, então nós vamos parar um pouquinho de conversar, que o pessoal tá querendo música. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o violão, vamos tocar uma música para essa turma aí, e aí por hoje nós já estamos chegando no final, mas nós vamos marcar um próximo, com mais música, e aí nós vamos pegar uma turma, olha que legal. Será que teria como a gente trazer um aluno desse para contar pro pessoal a experiência? Ia ser legal, não ia? É mesmo, boa ideia. Vamos fazer isso. No próximo, gente, o Caio vai trazer um aluno, vai trazer um dos nossos alunos para contar a experiência que ele teve aqui no projeto e dentro disso ele passou a ter musicalmente, aonde que ele frequenta, que seja numa igreja, que hoje a música é inserida às vezes na vida de muitas pessoas através da igreja, né? Sempre foi. Enfim, contar essa história pra gente e participar. E vai trazer mais músicas, hein? Enquanto isso o Caio tá se arrumando aqui e nós vamos de música. Hoje, tá sendo totalmente atípico, bem diferente, hein? Quer falar um pouquinho da música? Essa é uma clássica do meio gospel, né? Essa aqui todo crente conhece. Que legal, vamos lá. Vamos de música. Dá vontade de cantar, eu me segurei. Eu me segurei. A música aqui instrumental pede uma voz, né? Eu me segurei aqui. Eu falei, não, vai atrapalhar tudo. Não posso fazer isso. Tem que. É um desafio. Taquara rachada, não. Vai atrapalhar tudo. Ô, Caio, muito obrigado, viu? Obrigado demais. Nossa, valeu. Sim, prazerão. E não só por estar aqui hoje, viu? Né, quero te honrar mesmo, agradecendo. O tempo todo que você está com a gente tem caminhado junto aqui na Ecoar, como voluntário, né? Muita gente não sabe, mas assim. Dá muito trabalho, né? Não é fácil. Muita gente vê um podcast desse no ar e tá, não sabe, a turma toda. Obrigado, produção. Tem uma produção toda ali atrás, ali envolvida. Bastante gente. O Ceará tá ali. Fala, oi, Ceará! Tem uma turma toda ali atrás. E o que é bacana? É realmente a gente, quando vê o resultado, né? Mas tem muito trampo até chegar nesse resultado. Então, assim, te agradecer, tá? De coração mesmo, por estar com a gente aí, por estar honrando a gente. Então, assim, o que a gente puder fazer para te honrar também, pode ter certeza, porque pra gente é muito válido e, assim, mais ainda quando nós temos esse resultado, igual nós contamos dos alunos, né? Que chega de um jeito, comparando até uma foto de um ano pro outro, já mudaram totalmente. E assim, se tivesse como mostrar por dentro da cabecinha deles, aí que vocês iam ver o tanto que mudou, né? Então assim, e agradecer a todos os professores, né? Porque é uma classe que realmente muitas vezes não é lembrada. Então assim, independente... Tá chegando o dia dos professores, tá chegando. Terça-feira que vem. É isso aí. Então assim, parabéns para todos os professores. E na figura aqui do professor Caio, né? Eu quero agradecer a todo mundo. E eu não podia deixar de falar, porque nós temos aqui, tudo acontece... principalmente na instituição, através de pessoas também que nos ajudam. E nós temos aqui hoje, mais uma vez,
Eu vou mostrar porque vocês vão morrer de inveja e de vontade. Eu já tô com água na boca aqui já. E vai ser fácil de resolver, porque tem um telefone, é só pedir. O nosso patrocinador é o LD Açaí, do nosso amigo Lelê. A gente quer agradecer demais essa parceria. Poucos meses que ele chegou a dar até um testemunho, falando que é poucos meses com a gente aqui no estúdio, no podcast. Vendas foram cada vez ficando melhor, enfim. É um ajudando o outro, é uma parceria, né? Literalmente uma parceria. E vou te deixar triste, rapaz. No final você vai poder saborear desse açaí, viu? Ah, tô triste nada. Vai ficar triste porque vai engordar algumas gramas aqui hoje. Tô precisando ganhar massa. Tá, né? Aqui, Caio Atleta, segue lá, vai ter o arroba dele aí, segue pra vocês verem que legal. Pedala muito, corre muito. É o cara, viu? Toca, já pensou? Fera demais. Então, assim, LD Açaí, obrigado mais uma vez por essa parceria. E no final, você vai depois fazer lá um stories e contar se é saboroso ou não. Beleza? Então, assim, e continuar mais uma vez, agradecendo você que assiste a gente toda terça-feira. É um podcast com amigos, tá aqui um amigão, né, um voluntário da Ecoar, uma pessoa que veio, né, para nos ajudar. E assim, hoje teve a oportunidade de contar um pouquinho só da história, né, da história musical e do que ele tem feito. Tem projetos aí que ele não contou, projetos musicais que ele tem que contar, vai ser super legal. E no próximo programa é isso que nós vamos fazer então. Então ele está prometendo que vai voltar e da próxima vez vai voltar com um aluno. Olha só a responsabilidade, hein? Vai ser muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos ficando por aqui. Beleza? Valeu, Caio. Obrigado, gente de casa. Falou, grande abraço. Tchau, tchau.